hello. Naquela manhã de 2013, o telefone de emergência não tocou por causa de um incêndio, nem por causa de um vazamento de gás, nem tampouco por um atentado. 3 equipes inteiras do Corpo de Bombeiro de Nova York receberam a mesma ordem seca e humilhante: abandonem o quartel agora. Quem expulsou aqueles homens treinados para entrar em prédios em chamas? Não foi fumaça e não foi explosão. Foi um exército de ratos. Eu sei, parece exagero, mas infelizmente não é. Durante meses eles tinham sido apenas sombras passando pelos cantos, ruídos nas paredes, olhos brilhando nas frestas. Com o tempo deixaram de ser sombras e se tornaram donos do prédio. Centenas deles, alguns do tamanho de um gato pequeno, ocupando forros, dutos de ventilação, paredes ocas, depósitos. Colocaram armadilhas, venenos, chamaram exterminadores, gastaram dinheiro, paciência e noites de sono. Em uma única noite, mais de 12 foi capturada. No dia seguinte, parecia não ter mudado nada. As paredes ainda arranhavam, o teto ainda rangia, o lixo ainda se movia sozinho e os armários de comida ainda eram invadidos. Depois de quase 1 ano de guerra perdida, a única solução foi evacuar as pessoas para desinfestar o quartel. Só então os ratos recuaram. E o mais perturbador, até hoje ninguém sabe ao certo de onde veio aquela infestação. Talvez dos túneis do metrô E e F logo abaixo do prédio. Talvez de um gigantesco canteiro de obras a 6 quarteirões dali na Queens Boulevard. Mas para quem vive em Nova York, isso é quase um detalhe. A cidade inteira é um campo de batalha. E nesse campo, os ratos estão muito mais perto da vitória do que os humanos. Com o avanço tecnológico, chamado de progresso, vem um mal oculto que invade a cidade sorrateiramente: as pragas urbanas. E não foi diferente em uma das cidades mais icônicas do globo. Nova York gosta de se ver como uma selva de pedra, mas para os ratos ela é mais do que isso, é um paraíso. Em 2014, o canal Animal Planet coroou oficialmente a cidade como a pior do mundo em termos de infestação de ratos. Não foi drama de televisão. Pesquisas mostraram que, comparada a outras grandes metrópoles dos Estados Unidos, a Big Apple oferece a combinação perfeita de fatores para um roedor prosperar. Muita comida, muito abrigo, clima suportável, prédios velhos, infraestrutura subterrânea infinita. É como se a cidade tivesse sido desenhada para eles. Um rato precisa de cerca de 28 gramas de comida e água por dia. Uma colherada de restos do fundo de uma embalagem, um pedaço de hambúrguer caído na calçada, uma poça oleosa no beco atrás de um restaurante. Em Nova York, isso está em todos os lugares: latões de lixo transbordando, sacos na calçada, ralos com pedaços de comida, cozinhas, depósitos, metrôs. Se não encontram nas casas, eles encontram nas ruas. E se não há nas ruas, há nos esgotos. E se alguém reforma um prédio, sempre existe outro prédio velho, um canteiro de obras, um porão esquecido, esperando por eles. Enquanto isso, os humanos se comportam como se ainda estivessem no controle. Mas à noite a hierarquia muda. Moradores atravessam a rua para não pisar sobre um grupo de ratos que atravessa a calçada na direção oposta. Não é respeito por um símbolo cultural, é medo. Ratos nova-iorquinos são grandes, nervosos e agressivos. Correm em bandos pelos trilhos do metrô, cruzam o Central Park como se fosse o quintal particular deles, sobem e descem lixeiras na frente de turistas horrorizados. E honestamente, quem está disposto a bater de frente com um animal que morde, salta, se esconde em qualquer buraco e acima de tudo se multiplica sem parar? Durante muito tempo, ninguém sabia quantos ratos realmente viviam na cidade. Uma lenda urbana insistia que havia 5 ratos para cada habitante. Era um mito confortável, impossível de comprovar, até que alguém resolveu tentar. Em 2014, o estatístico Jonathan Auerbach mergulhou em milhares de registros de chamados do Serviço 311 dos anos de 2010 e 2011. Cada ligação era alguém reclamando de ratos. A partir desses dados, ele estimou algo em torno de 2 milhões de indivíduos vivendo nas sombras da Big Apple. Parecia absurdo, mas fazia sentido.
10 anos depois, uma nova estimativa apontou para algo ainda mais assustador: cerca de 3 milhões de ratos. Em uma década, a população cresceu aproximadamente 50%. Em números simples, quase um rato para cada 3 moradores. Enquanto você assiste esse vídeo, centenas de novos filhotes estão nascendo em algum lugar abaixo das ruas de Nova York. É bom lembrar que esses roedores carregam uma coleção de patógenos que podem causar diarreia, vômito, febre, infecções graves e até a morte em casos mais sérios. Crianças com o sistema imunológico ainda em desenvolvimento são as mais vulneráveis. Nos corpos desses roedores, pulgas, piolhos e carrapatos carregam bactérias e vírus que podem desencadear tifo, febre maculosa e sim, a velha conhecida peste bubônica. A urina desse animal transmite a temida leptospirose, uma grave doença que causa insuficiência renal e hepática. Essa guerra entre humanos e roedores não vem de agora. Na verdade, essa sensação de derrota é antiga. Em 1944, um exterminador disse ao lendário repórter Joseph Mitchell algo que ainda ecoa até hoje: se alguns ratos entrarem em sua casa, há apenas 2 opções: esperar que morram ou queimar a casa e começar do zero. Décadas se passaram, cidades ficaram mais ricas, tecnologias ficaram mais sofisticadas, mas em um ponto crucial continuamos exatamente no mesmo lugar. Não sabemos como eliminar ratos de forma definitiva em ambientes urbanos complexos como Nova York. As autoridades já entenderam que simplesmente matar 3 milhões de ratos é fantasia. O máximo que se pode fazer é tentar controlar a população, impedir que ela exploda ainda mais. Métodos não faltaram. Já tentaram bombear monóxido de carbono para dentro das tocas, inundar buracos, usar cães para caçar ratos em grupos organizados, instalar armadilhas inteligentes e espalhar veneno. Resultado? Nada que mudasse realmente o quadro geral. Os animais se adaptam, aprendem a evitar venenos, descobrem caminhos alternativos, se escondem mais fundo. A cidade continua sob o domínio deles. Na metade do século XX, na ilha de Bornéu, o combate à malária resolveu pulverizar inseticida por todos os lados para matar mosquitos transmissores. De fato, os mosquitos caíram, mas a substância era tão tóxica que matou muito mais do que o alvo original. Entre as vítimas estavam insetos importantes para a flora local, anfíbios e pequenos mamíferos, entre eles os gatos. Com os felinos dizimados, a população de ratos explodiu. Tomaram cidades, invadiram depósitos, consumiram estoques e estoques de comida, destruíram plantações de arroz. O que começou como uma campanha de saúde pública virou uma crise alimentar. Para entender o verdadeiro potencial destrutivo desses felinos fora de casa, basta olhar para a Austrália. Nenhum gato é nativo do continente. Eles foram levados pelos colonizadores europeus no século XVIII, como companhia e como caçadores de ratos em navios e fazendas. Em poucas gerações, partes desses gatos escaparam, reproduziram-se sem controle e formou-se então populações completamente ferais. Hoje, entre 21 e 6,3 milhões de gatos selvagens e semi-domesticados percorrem o país, dos desertos mais áridos às montanhas e das praias às áreas agrícolas. Agora traga esse cenário de volta para Nova York. Centenas de milhares de gatos de rua já vagam pela cidade, escondidos em porões, carros abandonados, construções inacabadas. Ninguém sabe o número exato, mas estimativas falam em até 500 mil de felinos. E por que tantos? Em parte por causa da pandemia vivida em 2020. Muita gente adotou animais na solidão do isolamento. Depois, com a crise econômica, manter um bichinho ficou caro. Com medo de que seus gatos fossem sacrificados em abrigos lotados, alguns donos simplesmente os soltaram nas ruas, acreditando que ali teriam mais chances. Em uma usina de reciclagem no Brooklyn, pesquisadores observaram o comportamento de gatos e ratos que viviam no mesmo local. Ao longo de 3 meses, câmeras registraram 306 perseguições de gatos a ratos. Só 2 terminaram com o roedor morto. Ou seja, os ratos, acostumados ao ambiente, corriam por espaços abertos, se arriscavam, sumiam em frestas. Os gatos raramente levavam o ataque até o fim. Por quê?
A resposta está em parte no tamanho, porque os ratos urbanos de Nova York, sobretudo o onipresente rato marrom, chega a pesar em média 330 gramas, mais de 10 vezes o peso de um camundongo comum. Em comparação, os ratos na Nova Zelândia e Austrália, onde estudos mostraram gatos realmente consumindo roedores com frequência, pesavam em torno de 140 gramas. Quando a diferença de tamanho aumenta, a equação muda. Diante da opção entre perseguir um rato robusto, um pássaro de 14 gramas ou um camundongo de 28, o gato escolhe o alvo menor, mais frágil e mais fácil. Além disso, os ratos de Nova York não são apenas grandes, são inteligentes. Aprendem a mapear a paisagem, entendem rotinas, ajustam horários. Na Jamaica do século XIX, por exemplo, quando mangustos foram introduzidos em plantações de cana-de-açúcar para combater ratos, o impacto inicial foi dramático. Em poucos meses haviam bem menos roedores destruindo colheitas. Mas em pouco tempo, os ratos se adaptaram. Passaram a ser mais ativos à noite quando os mangustos dormiam e mudaram o comportamento. O predador não tinha mais tanta vantagem, e quando a população de ratos diminuiu, os mangustos ampliaram o cardápio para incluir aves, répteis, anfíbios, ovos. O que era a solução virou mais uma praga, agora caçando espécies nativas. Colocar mangustos nas ruas de Nova York seria repetir o mesmo erro, agora em concreto e asfalto. Durante alguns meses, as manchetes poderiam comemorar menos ratos nos becos, mas com o tempo os roedores se reorganizariam e o mangusto passaria a caçar pássaros urbanos, esquilos, répteis, qualquer coisa que coubesse na boca. Precisamos aprender que o predador não trabalha para os humanos, ele trabalha para si mesmo. No fim das contas, quando se fala em controlar ratos, a ciência costuma resumir em duas grandes estratégias: o bottom-up, que ataca a base da cadeia, cortar o acesso dos roedores à comida, sobretudo ao lixo urbano, e o top-down, que aposta em predadores para diminuir o número de indivíduos. O biólogo Michael Parsons, da Universidade de Fordham, é direto, e ele diz: nenhuma forma de predação, seja por gatos, mangustos ou qualquer outro animal, será capaz de reduzir de maneira significativa uma população de ratos urbanos como a de Nova York. Um ninho destruído aqui, um indivíduo morto ali, não altera a dinâmica de uma espécie que se reproduz na velocidade dos ratos e tem um oceano de restos de comida à disposição. A única forma consistente de reduzir ratos em uma cidade assim é atacar aquilo que os alimenta. Menos comida disponível, menos lixo acessível, menos buracos e frestas convidativos é a solução mais óbvia e ao mesmo tempo a mais difícil de aplicar. Exige disciplina coletiva, investimento, fiscalização, mudança de cultura. Não cabe em uma manchete simples. Não rende foto espetacular de gatos salvando a cidade. A equação é muito simples. Quanto mais humanos produzem lixo, mais ratos alimentados nós temos, e com isso, mais procriação da espécie ocorrerá. Em uma visão fria e irreal, seria fácil resolver. Tira os humanos da equação que o problema vai ser solucionado. Mas sabemos que na vida real a facilidade está longe de existir, não é mesmo? Comente o que você achou e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Fui!